O milionário foi rude com o garçom, até perceber a foto da própria mãe no pescoço dele. Não, 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 é ridículo. A voz de Arthur Monteiro Bastos cortou o ambiente aveludado do Terraço Jardins. O restaurante, um dos mais caros de São Paulo, era um santuário de vidros e vistas deslumbrantes, onde o silêncio era o item mais caro do menu. Arthur, um bilionário do setor de mineração, um homem self-made que demolia concorrentes antes do café da manhã, estava a violar esse silêncio. Eu pedi o Chateau Margaux 95. Você me traz um 98. Você acha que eu não sei a diferença? Arthur rosnou, empurrando a garrafa de 18.000 de volta para o garçom. O garçom, um rapaz magro de uns 20 anos chamado Rafael, engoliu em seco. Era sua primeira semana. Ele foi contratado às pressas vindo de um buffet de segunda linha na Muca, e seu uniforme ainda parecia grande demais para seus ombros estreitos. Senhor, gaguejou Rafael. O maître informou que o 95 acabou. Este é o... Você é pago para servir, não para me informar. Arthur o interrompeu sem sequer olhá-lo. Ele estava focado em seus convidados, outros tubarões corporativos que assistiam à cena com um tédio divertido. Você é incompetente ou apenas estúpido? Pegue isso. Traga-me o gerente. E água. Pelo amor de Deus, pelo menos a água você consegue acertar. Arthur estalou os dedos. Um gesto que ele usava para seus cães. Agora, garoto. Rafael sentiu o rosto queimar. A humilhação era um gosto físico. Ele pegou a garrafa de vinho, seu valor equivalente a 2 anos de seu aluguel, e se virou. Seu pé escorregou levemente no mármore polido. Inacreditável. Arthur bufou para a mesa. Eles contratam qualquer um hoje em dia. Provavelmente veio de algum buraco. Rafael, tentando se firmar, desequilibrou-se. Para evitar derrubar a garrafa caríssima, ele se apoiou na mesa. O movimento foi brusco. A gola de seu uniforme se abriu e de dentro de sua camisa um objeto simples, preso por um cordão de couro gasto, balançou para fora. Era um medalhão. Um pequeno oval de prata barato, manchado pelo tempo, com um relevo distinto na frente. Um único lírio gravado. Arthur Monteiro Bastos parou no meio da frase. Sua taça de cristal, a meio caminho de sua boca, congelou no ar. O barulho do restaurante desapareceu. Os rostos de seus convidados sumiram. Todo o seu universo de poder, aço e dinheiro encolheu até focar naquele pedaço barato de metal balançando no peito do garçom. Ele conhecia aquele lírio. Ele não o via há 40 anos. Com uma velocidade que assustou a mesa, Arthur estendeu a mão. Mas ele não empurrou Rafael. Ele agarrou o pulso do garoto. Sua mão, coberta de anéis caros e manchas da idade, tremia violentamente. A raiva em seus olhos desapareceu, substituída por algo que ninguém ali jamais tinha visto. Um pânico pálido e fantasmagórico. Onde? A voz de Arthur era um sussurro sufocado. Ele não conseguia respirar. Onde você conseguiu isso? Rafael congelou, o medo da humilhação dando lugar ao terror do confronto físico. Senhor, o quê? É meu! Mentira! Arthur sibilou, puxando o garoto para mais perto, fazendo-o curvar-se sobre a mesa. Eu dei este medalhão. Eu dei ele. É da minha mãe! Gritou Rafael, tentando se soltar, as lágrimas de pânico e raiva brotando. Ela me deu, me larga. Sua mãe? Arthur o soltou como se tivesse levado um choque. Ele finalmente olhou de verdade para o rosto do garoto. Ele não viu o uniforme ou o cabelo desgrenhado. Ele viu os olhos. Olhos castanhos claros, assustados. Os olhos de Elisa. Arthur se levantou de um salto, a cadeira de mogno tombando ruidosamente no chão. O restaurante inteiro agora olhava. Impossível, ele engasgou. Ele olhou para Rafael, para o medalhão e de volta para o rosto do garoto. O garoto tinha os olhos dela. 40 anos depois, o fantasma de seu primeiro e único amor, a mulher que ele abandonou grávida em uma cidade pobre de Minas Gerais para construir seu império, estava parado na sua frente, vestindo um uniforme de garçom e servindo-lhe água. Qual o nome da sua mãe? Perguntou Arthur, o bilionário acostumado a comandar o mundo, agora implorando por uma informação.
Rafael, ajeitando o uniforme, com o medalhão agora firmemente escondido de volta no peito, olhou para o homem que o havia humilhado. Elisa, ele disse, a voz cheia de um orgulho ferido. Elisa Matos, e ela está morrendo, aqui mesmo, no seu hospital. O fantasma e o filho. Arthur não disse uma palavra aos seus convidados. Ele não olhou para o maître que corria em sua direção, gaguejando desculpas. Ele atirou uma nota de R$ 500 na mesa, muito mais do que a conta, e saiu do restaurante, deixando um rastro de caos e taças de vinho intocadas. Seu motorista, acostumado a esperas de horas, assustou-se quando Arthur escancarou a porta do Rolls-Royce blindado. Para o hospital, o Santa Clara, rápido! A voz de Arthur era um rosnado seco. Enquanto o carro de luxo deslizava silenciosamente pelo tráfego dos jardins, o mundo de Arthur Monteiro Bastos se desfazia. 40 anos. Ele era um homem que media o tempo em relatórios trimestrais e aquisições hostis, mas agora o tempo retrocedia, rasgando o presente. Ele não era Arthur, o bilionário. Ele era Arthur, um garimpeiro magro e sem um tostão, coberto de poeira de minério, em uma cidade esquecida no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E ela era Elisa, a garota que lhe dava comida escondida. A garota cujos olhos castanhos claros eram a única coisa bonita em um mundo de pedra e poeira. O medalhão. Ele o fizera com a primeira pepita de prata que encontrou. Mandou um ourives local gravar um lírio, a flor selvagem que ela colhia. Ele o deu a ela em uma cachoeira na noite antes de partir para São Paulo. Eu volto, Elisa, ele prometeu. Eu volto rico. Eu volto para você. Ele nunca voltou. O dinheiro, a ambição e, por fim, uma esposa da sociedade paulistana, construíram um muro entre ele e aquele juramento. Elisa tornou-se um fantasma, uma pontada de culpa que ele enterrava sob camadas de sucesso. Enquanto isso, no terraço Jardins, Rafael era arrastado para a copa. O maître, pálido de raiva, arrancou o avental do garoto. Você está despedido? Você entende o que você fez? Você humilhou Arthur Monteiro Bastos, o dono do hospital que nos dá metade da nossa receita de eventos. Pegue suas coisas, saia. Rafael não protestou. Ele não se importava. Ele tirou o dolman emprestado, pegou sua mochila surrada no armário dos funcionários e correu. Ele não correu para casa. Ele correu os 6 quarteirões até o Hospital Santa Clara, o império de vidro e aço que levava o nome do homem que o havia humilhado. O hospital era o mundo de Arthur. Um lobby de mármore branco que parecia um hotel de luxo, com pianos de cauda e atendentes impecáveis. Mas Rafael não entrou pela frente. Ele usou seu crachá de funcionário de serviços terceirizados. O restaurante pertencia ao complexo do hospital, para entrar pela porta dos fundos, descendo para os corredores de serviço. Sua mãe não estava na ala VIP. Ela estava na ala Esperança, a ala de cuidados paliativos que o hospital mantinha por filantropia e principalmente por benefícios fiscais. Um quarto limpo, mas sem luxos, com vista para um pátio interno de concreto. Rafael trabalhava no restaurante de Arthur, servindo vinhos de R$ 18.000 para pagar pelas medicações de sua mãe que o plano básico de filantropia não cobria. Ele estava preso no universo de seu inimigo, sem saber. No mesmo momento, Arthur irrompeu pelo lobby principal, ignorando a diretora do hospital, doutora Cássia, que corria atrás dele de saltos altos. — Senhor Bastos, que surpresa! O senhor está bem? Elisa Matos, quarto, agora, ele latiu. A doutora Cássia, apavorada com o estado do chefe, correu para o terminal. Matos. Elisa. Sim. Ala Esperança. Quarto 408. Insuficiência cardíaca. Fase terminal. Ela deu entrada há 2 semanas. Arthur não esperou o elevador VIP. Ele entrou no elevador de serviço assustando uma equipe de limpeza. Ele chegou ao quarto 408. A porta estava entreaberta. Ele parou, o coração trovejando no peito, mais alto que qualquer máquina. Lá dentro, Rafael estava sentado ao lado da cama, segurando a mão de uma mulher frágil, cujo rosto estava cinzento contra os lençóis brancos. O cabelo dela era branco prateado, mas a estrutura óssea, os olhos fechados. Era ela,
Elisa. O monitor cardíaco apitava, um ritmo lento e fraco. O som que Arthur, o homem que construiu o hospital, mais temia. Rafael, sentindo a presença na porta, levantou-se de um salto, colocando-se protetoramente entre a cama e o intruso. "O que você está fazendo aqui?" Rafael sibilou, os olhos castanhos claros brilhando de fúria. "Você foi despedido, eu fui despedido. Você não pode me humilhar mais. Saia daqui. Ela não pode ter estresse." Arthur não ouviu. Ele não conseguia tirar os olhos da mulher na cama. 40 anos desapareceram. Ele viu o lírio. Ele viu a cachoeira. "Elisa!" Ele sussurrou, dando um passo para dentro do quarto. O som de sua voz fez algo que os médicos não conseguiam. Os olhos de Elisa se abriram, fracos, nublados pela morfina, mas se abriram. Eles focaram no homem parado na porta. O garimpeiro magro havia se tornado um bilionário grisalho, mas os olhos de aço eram os mesmos. "Arthur", ela sussurrou, a voz como papel seco. Um único suspiro. O monitor cardíaco ao lado da cama, que estava em um ritmo lento, disparou. Bip, 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 bip. "Mãe!" gritou Rafael, virando-se para ela. "Elisa!" Arthur correu para a cama, empurrando Rafael para o lado. A linha do monitor cardíaco tornou-se uma linha reta contínua. Bip! "Não!" gritou Arthur. Rafael apertou o botão de emergência. A sala foi invadida por enfermeiros e um médico de plantão. "Código azul! Código azul no 408! Afastem-se!" Eles empurraram os dois homens para fora do quarto, para o corredor. Rafael em pânico. Arthur, em choque absoluto. O homem que o humilhou. O garoto que era seu filho. Lado a lado, separados por um muro de culpa, enquanto a mulher que era o elo entre eles morria a 3 metros de distância. Entendido. O choque inicial passou. Agora, o conflito se aprofunda e as linhas de batalha são traçadas. O preço da dignidade. O corredor da ala Esperança tornou-se um vácuo. Arthur e Rafael ficaram lado a lado, inimigos mortais unidos por um bip mecânico. A porta do quarto 408 estava fechada, bloqueando-os. De dentro, vinham os sons abafados da ressuscitação. "Carregando. Afasta. Sem pulso." Rafael tremia, o rosto pálido de pavor, os nós dos dedos brancos de tanto apertar. Arthur estava imóvel, um monolito de culpa. O homem que construiu um império de minério de ferro agora era impotente contra uma porta de madeira compensada. A porta se abriu. O médico de plantão saiu, exausto, tirando a máscara. "Conseguimos", disse ele, e Rafael quase desabou de alívio. "Trouxemos ela de volta. O ritmo está sinusal por enquanto." "Por enquanto?" A voz de Arthur era um rosnado. Ele voltou a ser o bilionário. "O que isso significa? Eu quero um relatório completo." O médico, que não reconheceu Arthur em suas roupas casuais, olhou para ele com cansaço. "Significa que o coração dela está em falência terminal. É a fase final da cardiopatia chagásica. O músculo está destruído, fibroso. A ressuscitação foi um milagre temporário. Ela tem dias, talvez horas. Sinto muito." "Inaceitável", declarou Arthur. Ele pegou o celular. "O que você está fazendo?" disse Rafael, a voz cheia de veneno. "Eu vou transferi-la. Vou chamar o Dr. Ivan Khoury, o melhor cardiologista do país. Ele vai estar aqui em 30 minutos. Ela vai para a suíte presidencial de cardiologia. Agora." "Não." A palavra de Rafael, baixa e firme, interrompeu a ligação de Arthur. "O que você disse?" Arthur se virou para o garoto incrédulo. "Eu disse não", repetiu Rafael, seus olhos castanhos claros, idênticos aos de Elisa, fixos em Arthur. "Você não vai fazer isso." Nesse momento, a doutora Cássia, diretora do hospital, chegou correndo, o rosto pálido de ansiedade. "Senhor Bastos, eu sinto muito. Eu não sabia da sua conexão com a paciente. Estamos preparando a suíte presidencial imediatamente." "Ótimo", disse Arthur. "Eu disse não", Rafael gritou, e o som ecoou no corredor silencioso dos moribundos.
Ela não é um dos seus projetos quebrados. Ela não é um contrato que você pode salvar com seu dinheiro imundo. Garoto! Arthur deu um passo à frente, a raiva voltando. Você não entende. Eu posso salvá-la. Salvá-la? Rafael riu, um som quebrado, histérico. Você está 40 anos atrasado. Você a deixou morrer em um vilarejo de poeira. Você me fez servir seu vinho caro enquanto ela estava aqui morrendo, a 500 metros de você. Você acha que pode apagar isso transferindo-a para um quarto com lençóis de 1000 fios? O conflito era visceral. Doutora Cássia olhava, horrorizada, para um garoto de uniforme de garçom gritando com o homem que assinava seu cheque. Ela passou a vida inteira com dignidade, Sr. Bastos. A voz de Rafael tremeu, mas não quebrou. Ela me criou sozinha. Ela lavou o chão. Ela costurou para fora. Ela nunca pediu um centavo a ninguém. Ela me deu este medalhão e disse: esteja orgulhoso de quem você é, meu filho. Nós não devemos nada a ninguém. Rafael se postou na frente da porta do quarto 408, bloqueando a entrada. Você não vai tirá-la daqui. Você não vai transformá-la em um troféu da sua culpa. Ela não vai morrer cercada por suas máquinas caras e sua arrogância. Ela vai morrer aqui, comigo, em paz. A tensão era insuportável. O poder absoluto de Arthur contra a autoridade moral absoluta de Rafael. Saia da minha frente, Rafael, disse Arthur, a voz baixa e perigosa. Ou eu chamo os seguranças que te expulsaram do restaurante e mando te prender. Tente, desafiou Rafael. Chame, deixe o mundo inteiro ver. O bilionário Arthur Bastos, que abandonou uma mulher grávida, agora tentando arrancar o filho dela da porta do leito de morte dela. Chame. Arthur parou. O garoto era feito do mesmo aço que ele. A doutora Cássia interveio desesperada. Senhor, doutor, o paciente precisa de calma. O menino, ele é o responsável legal. Se ele não autorizar a transferência, nós não podemos movê-la. Arthur olhou para o rosto de Rafael. O rosto de Elisa. Ele estava sendo bloqueado por seu próprio filho. O conflito não era mais sobre salvar a vida dela. O médico já havia dito que era impossível. O conflito era sobre como ela morreria. E Arthur estava perdendo. O preço do orgulho. Arthur recuou. A palavra não de seu próprio filho, respaldada pela lei, era uma parede mais forte que o aço. Ele, o homem que movia montanhas, estava bloqueado no corredor do seu próprio hospital. Ele deu meia volta, não para ir embora, mas para o aquário de vidro da doutora Cássia. Eu quero que você o vigie, Arthur ordenou a ela, a voz baixa e tensa. Cada movimento. E quero um psicólogo aqui, alguém especializado em luto. Ofereça a ele, ofereça dinheiro, descubra o preço dele. Todo homem tem um. Senhor Bastos, ele não parece querer dinheiro. Ele quer dignidade, arriscou a doutora Cássia. Dignidade é o luxo de quem tem tempo, rosnou Arthur. E ela não tem. Faça. Enquanto Arthur ativava suas peças de xadrez administrativas, Rafael sentou-se no chão frio do corredor, ao lado da porta do quarto 408. Ele era um guarda, recusando-se a sair, mesmo quando os enfermeiros passavam com cautela ao seu redor. Ele estava exausto, com fome, mas movido por uma adrenalina de 20 anos de raiva contida. Ele tinha vencido o primeiro round. Ele havia protegido sua mãe da humilhação final. Mas o tempo era seu inimigo. 2 horas depois, a porta do quarto se abriu. Uma enfermeira, a mesma Sofia que Gabriel da história anterior, mas esta é uma nova história, uma mulher gentil de 50 anos, tocou seu ombro. Rafael, ela sussurrou, os olhos cheios de pena. Ela acordou de novo. Ela está lúcida e está perguntando por você. Rafael saltou, o coração disparado. Ele entrou no quarto. Os monitores ainda apitavam fracamente. Elisa estava com os olhos abertos. O brilho da morfina havia sumido, substituído por uma clareza frágil. Ela olhou para o filho, e um sorriso fraco tocou seus lábios secos. Meu filho, ela sussurrou, a voz como folhas secas. Você está aqui. Eu estou aqui, mãe. Eu não vou a lugar nenhum, ele disse, pegando a mão dela. Eu vi. Ela respirou fundo, o esforço visível. Eu vi. Arthur, não foi um sonho. Rafael enrijeceu. Não pense nele, mãe.
Ele não importa. Não, ela disse, e uma lágrima rolou por sua têmpora. Ele importa. Ele me deu você. Ela apertou a mão dele, e seu olhar foi para o medalhão em seu pescoço. O lírio. Ele se lembra? Ele se lembra, mãe. Eu queria... Ela fechou os olhos, como se buscasse uma memória. Eu queria tanto. O cheiro de casa, o cheiro da cachoeira, dos lírios d'água, aqueles que o Arthur costumava colher para mim. Ela estava delirando, ou era um último desejo? Só mais uma vez, Rafa. O cheiro de casa. O pedido atingiu Rafael como um soco. Lírios d'água, de uma cachoeira específica no Vale do Jequitinhonha, a 1000 quilômetros de distância. Ela tinha horas de vida. Era o único pedido que ela já havia feito e era impossível. Eu vou ver o que consigo, mãe. Descanse. Ele mentiu, a voz embargada. Ele beijou a testa dela e saiu do quarto, fechando a porta. Ele se encostou na parede, o peso da sua impotência o esmagando. Ele, que havia desafiado o bilionário, não podia satisfazer o desejo simples de uma mulher moribunda. Seu orgulho era inútil. Ele olhou pelo corredor. Arthur estava lá no final, perto do elevador, observando-o como um falcão. A doutora Cássia, que estava claramente espionando, se aproximou de Arthur e sussurrou algo. Arthur se moveu. Ele não foi em direção a Rafael. Ele pegou o celular. Rafael o observou com ódio e confusão. Arthur não estava falando com médicos. Sua voz era a de um general. Prepare o jato. O Gulfstream. Agora, não. Prepare o helicóptero. O Augusta. É mais rápido. Eu quero o piloto no heliponto em 10 minutos. Sim, Diamantina. E ligue para o escritório de Belo Horizonte. Eu quero o melhor botânico de Minas Gerais esperando por mim quando eu pousar. Não me importa o preço. Diga a ele que ele tem 1 hora para encontrar Ninfaea caerulea, o lírio d'água azul, da cachoeira perto de Couto de Magalhães. Agora! Arthur desligou. Ele olhou para o corredor. Seus olhos encontraram os de Rafael. Rafael estava paralisado. Ele havia acabado de testemunhar o poder que ele tanto desprezava ser usado, não para destruir, mas para realizar o impossível. Arthur sabia o nome da flor. Ele sabia o nome da cidade. Ele se lembrava. Arthur começou a caminhar em direção a Rafael. Ele não ia parar para pedir permissão. Ele ia para o heliponto. A armadilha estava montada. Rafael agora tinha uma escolha: agarrar-se ao seu orgulho e deixar sua mãe morrer com um desejo não realizado, ou render-se, aceitar a ajuda do homem que ele odiava e permitir que o dinheiro de Arthur comprasse o último momento de felicidade de Elisa. A trégua impossível. Arthur parou. O corredor do hospital tornou-se o cenário da batalha final entre seu poder e sua impotência. O helicóptero, o jato, o botânico em Belo Horizonte. Eram gestos grandiosos, mas vazios. Ele olhou para Rafael, que estava encostado na parede, o rosto pálido. Arthur sabia que o garoto estava certo. 3 horas, disse Arthur, a voz rouca, admitindo a derrota. A viagem levaria 3 horas no mínimo. Ela não tem... Ele não conseguiu terminar a frase. O homem que nunca falhava, falhou. De novo. O dinheiro podia comprar o mundo, mas não podia comprar o tempo. Rafael observou o colapso do bilionário. A arrogância se esvaiu, deixando para trás apenas um homem velho e desesperado, exatamente como ele se sentia. O ódio entre eles era uma muralha, mas naquele momento eles estavam unidos pelo mesmo desespero. E então, o cérebro de Rafael, afiado pela necessidade e não pelo luxo, fez uma conexão impossível. O lírio d'água azul, disse Rafael, a voz baixa, testando uma teoria louca. Ninfaea caerulea. Arthur levantou os olhos, chocado por Rafael saber o nome científico. Sim, o lírio egípcio. Ela achava que era mágica, que não era nativa de Minas, completou Rafael. Ela me contou a história, que os mineradores ingleses plantaram na cachoeira 1 século atrás.
Uma flor do deserto no meio da poeira de Minas. Sim, sussurrou Arthur. Eu sei onde tem, disse Rafael. Arthur o encarou. Onde? Em São Paulo? O Jardim Botânico? O Ibirapuera? Não, disse Rafael, e a ironia em sua voz era cortante como vidro. Na sua casa. Na sua mansão. Arthur piscou, confuso. O quê? Eu fui demitido do restaurante, Sr. Bastos, disse Rafael, mas eu não fui para casa. Eu fui procurar outro emprego. O maître me humilhou, disse que meu uniforme era sujo. Eu fui na lavanderia central do seu hospital, que também serve à sua casa. E enquanto eu esperava, eu vi um quadro, na parede da lavanderia. Arthur tentava acompanhar. Um quadro, uma foto gigante, da sua esposa, Clarissa, na estufa de orquídeas dela, e no centro da foto, em um lago artificial, Ninfea caerulea, os lírios d'água azuis, os mesmos da cachoeira. A revelação atingiu Arthur com a força de um soco. A ironia era cósmica. O símbolo de seu amor perdido por Elisa era agora um troféu decorativo no jardim da mulher que tomou o lugar dela. A memória que ele traiu estava florescendo em sua própria casa. Rafael deu um passo à frente. O ódio ainda estava lá, mas agora era focado. O seu jato não pode salvá-la, mas o seu helicóptero pode, do outro lado da cidade. A dinâmica mudou. Rafael não estava mais bloqueando Arthur. Ele estava ordenando. Você não pode ir, disse Rafael. Se você for, ela pode morrer enquanto você estiver fora. E ela precisa de mim aqui. Ele olhou para o relógio. O tempo estava correndo. Ele olhou para a doutora Cássia, que assistia a tudo, horrorizada. Doutora, chame o piloto do Sr. Bastos, agora! A doutora Cássia olhou para Arthur, esperando a confirmação. Arthur, parecendo um fantasma, apenas assentiu. Rafael arrancou um pedaço de papel do balcão de enfermagem e escreveu. A estufa fica nos fundos do jardim principal. A flor tem um cheiro específico, meio adocicado. Ele não pode errar. Ele entregou o papel para o chefe de segurança, que havia chegado correndo. Vá, gritou Arthur, a voz de general voltando. Eu quero essa flor aqui em 20 minutos, ou todos vocês estão despedidos. O segurança correu. O helicóptero, que estava pronto para voar para Minas, agora tinha uma missão muito mais curta e desesperada. Cruzar o tráfego de São Paulo do Santa Clara, no centro, para a mansão no Morumbi e voltar. O ponto de virada estava completo. O orgulho de Rafael e a arrogância de Arthur foram forçados a uma trégua. Eles não eram mais inimigo e vítima. Eram dois homens, um com o poder e outro com o conhecimento, unidos em uma corrida impossível contra o relógio para cumprir o último desejo de uma mulher. A espera de 40 anos. O som das hélices do Augusta desapareceu no céu de São Paulo, deixando para trás um silêncio pesado no corredor da Ala Esperança. Eram 14h03. O segurança Moraes tinha 20 minutos. Pela primeira vez em 40 anos, Arthur Monteiro Bastos e o fantasma de seu passado estavam sozinhos na mesma sala. Rafael não voltou para o chão. Ele ficou de pé do outro lado do corredor, os braços cruzados, um guarda. Arthur não era mais o bilionário. Era apenas um homem velho esperando do lado de fora de um quarto de hospital. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo bip fraco e rítmico do monitor de Elisa. Ela... Começou Arthur, a voz rouca, sem saber para onde olhar. Ela, alguma vez, falou de mim? Rafael soltou uma risada, um som seco e sem humor. Falar? Ela não precisava. Ela olhava para mim e via você todos os dias. Ela passou 40 anos amando o fantasma do homem que a abandonou. Arthur se encolheu como se levasse um tapa. Você acha que foi fácil? Continuou Rafael, a voz baixa, o veneno de uma vida inteira de luta vazando. Ela veio para São Paulo assim como você, para fugir da poeira, para me dar um futuro. Mas ela não tinha um império esperando por ela. Ela tinha quartos dos fundos. Ela costurava para fora até os dedos sangrarem. Ela lavava o chão dos escritórios onde homens como você trabalham. Ele deu um passo à frente, a dor de sua mãe agora sendo sua. E a doença,
o Chagas, o sangue fraco que ela pegou naquela mesma poeira de onde você saiu. Começou devagar, cansaço, palpitações. Os médicos diziam que era estresse. Estresse. E eu... Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas de raiva. Eu larguei a faculdade de História para carregar bandeja, para trabalhar no seu restaurante, para servir seu vinho de 18 mil reais, para pagar pela filantropia do hospital que leva o seu nome, para que minha mãe pudesse morrer com um mínimo de dignidade. A ironia era tão cruel, tão completa, que Arthur não tinha defesa. Ele construiu um império de minério duro e frio, enquanto a única coisa macia e real que ele já teve, o lírio, murchava a quilômetros de distância. Eu não sabia, sussurrou Arthur. Você não quis saber, retrucou Rafael. Saber teria sido um inconveniente para o seu império. A porta do elevador VIP se abriu no final do corredor. Não era o segurança, era o maître do restaurante, o mesmo homem que havia despedido o Rafael. Ele estava pálido e ofegante, segurando um celular. Senhor Bastos. Ele correu até eles ignorando Rafael. Senhor, é a sua esposa, a senhora Clarissa. Ela está histérica. Ela está na linha. Ela disse que o helicóptero pousou na mansão, que o piloto quebrou a porta de vidro da estufa e vandalizou o lago dela. A consequência da nova vida de Arthur colidindo com a antiga. Ela exige que a polícia seja chamada. Ela quer saber quem deu a ordem. Ela acha que foi... O maître olhou para Rafael com puro ódio. Um ato de sabotagem deste ex-funcionário. Arthur olhou para o maître com olhos mortos. Todo o seu império, sua segunda esposa, sua estufa, tudo parecia um ruído de fundo irritante. Ele pegou o celular da mão trêmula do maître. Clarissa, sua voz era gelo puro. Cale a boca. Eu dei a ordem. Sim, eu mandei quebrar a porta. Não, eu não me importo com as suas orquídeas. Faça-me um favor e não me ligue pelo resto da minha vida. Ele desligou o celular e o devolveu ao maître, que o olhava como se ele fosse um louco. Você, disse Arthur ao maître, vá embora e recontrate o Rafael. Dobre o salário dele. Mas, senhor, gaguejou o maître. Fora, rosnou Arthur. O maître fugiu. Arthur se virou para Rafael. A ponte com sua vida atual estava queimada. Ele não se importava. Eram 14h19. O som das hélices voltou, o tuac, tuac, tuac crescendo. As portas do elevador de serviço se abriram. O segurança Moraes correu para fora. Ele não segurava um buquê. Segurava um único recipiente de plástico transparente, como o de um transplante de órgão. Dentro, flutuando em alguns centímetros de água, estava um único lírio d'água azul perfeito, em plena floração. Moraes, sem saber da dinâmica de poder, instintivamente entregou o recipiente a Arthur. Arthur o pegou. Ele olhou para a flor. 40 anos. Ele olhou para Rafael, que observava, a respiração suspensa. Arthur estendeu o recipiente. A flor não era dele para dar. Vá, disse Arthur. Dê a ela. É de você que ela precisa. Rafael olhou para o homem que ele odiava, que acabara de sacrificar seu casamento e seu orgulho. Ele pegou o recipiente. O ódio não desapareceu, mas algo novo se misturou a ele. Ele se virou e abriu a porta do quarto 408. A colheita. Rafael fechou a porta do quarto 408, deixando Arthur e o chefe de segurança sozinhos no corredor silencioso. O tempo parou. Lá dentro, o cheiro de antisséptico do hospital foi imediatamente substituído por algo fresco, doce e selvagem. O perfume do lírio d'água azul. Elisa estava deitada, o rosto pálido, a respiração fraca. Ela sentiu o cheiro. Seus olhos se abriram. Eles se fixaram no lírio que Rafael colocou gentilmente ao lado de seu travesseiro. Rafa, ela sussurrou. Você conseguiu. Consegui, mãe. É o lírio da cachoeira, para você. Rafael pegou a mão dela. Elisa fechou os olhos, inalando o perfume com a pouca força que lhe restava. Por um momento, a linha reta da máquina de hospital desapareceu. Ela estava de volta a Minas Gerais, com o garimpeiro magro prometendo voltar.
Você é igual a ele, ela murmurou, mas o tom não era de acusação. Era de orgulho. Orgulhoso. Impossível. Eu aprendi com você, mãe. Eu não sou um garçom. Eu sou seu filho. Elisa forçou um sorriso. Ela olhou para o medalhão no pescoço de Rafael. O Arthur. Ele se lembrou. Ele se lembrou, mãe. Ele me deu você, meu lírio, meu presente, ela disse, a voz se esvaindo. Eu te amo, meu filho. Não desperdice a sua força com o ódio. Use-a para ser grande. Rafael, ajoelhado ao lado da cama, mal conseguia segurar as lágrimas. Eu vou, mãe, eu prometo, eu vou ser grande. Elisa apertou a mão dele com uma força surpreendente e final. Seus olhos, castanhos claros, fixaram-se no filho. Foi o último olhar de uma mãe, cheio de um amor incondicional que Lucas Guzmão, o herdeiro, nunca tinha conhecido. O monitor cardíaco soltou um bip prolongado e agudo. Beep! O lírio d'água azul, o símbolo de 40 anos de luto e abandono, repousava sobre o travesseiro, testemunhando o fim. Rafael não gritou. Ele apenas encostou o rosto na mão de sua mãe e chorou. Do lado de fora, no corredor, Arthur Monteiro Bastos ouviu o bip. O som o atingiu como um martelo. Ele se encostou na parede, o peso de seu império esmagando-o. Ele sabia o que aquele som significava. Ele não voltou rico, ele voltou tarde demais. Os enfermeiros saíram silenciosamente. Sofia, a enfermeira, veio com os olhos vermelhos e tocou o braço de Arthur. Senhor Bastos, sinto muito, ela se foi. Rafael saiu do quarto. Ele não estava chorando mais. Ele estava imóvel, com o rosto de um homem que havia passado pelo fogo. Ele olhou para Arthur. Arthur, quebrado, deu um passo à frente, abrindo os braços. Não para consertar, mas para implorar. Rafael, por favor, eu posso te ajudar. Eu sou seu pai. Rafael recuou. Ele pegou o medalhão de lírio do pescoço, o único objeto que ligava os dois. Ele o jogou no chão de mármore entre os sapatos caros de Arthur. Você não é o meu pai, disse Rafael, sua voz mortalmente calma. Você é o homem que a matou. O único amor que me restava, o senhor acabou de matar. O senhor não está em luto. Está colhendo a sua culpa. Ele se virou e caminhou para o elevador de serviço. A vingança de Rafael não seria rápida, seria metódica. Eu te prometi que seria grande, mãe, sussurrou Rafael. Eu vou ser. E vou usar tudo o que ele tem contra ele. O investimento no ódio. 2 semanas se passaram. Rafael tinha um único foco, a vingança contra Arthur Monteiro Bastos. Ele estava de volta ao Terraço Jardins, mas não como garçom. Ele estava sentado à mesa, com um terno simples, mas bem cortado, que comprara com o pouco dinheiro que lhe restava. Ele havia aceitado o emprego de volta, com o salário dobrado que Arthur havia ordenado. Mas ele não estava servindo. Ele estava observando e ouvindo. Ele usava um gravador digital minúsculo, o mesmo tipo que ele vira os CEOs usando para registrar ordens. Seu plano era simples e metódico. Ele não podia atacar a fortuna de Arthur, mas podia atacar sua reputação, seu ego e sua credibilidade no círculo de poder. Seu primeiro alvo foi a doutora Cássia, a diretora do Hospital Santa Clara. Rafael a interceptou no estacionamento subterrâneo. Ele não a chantageou. Ele a confrontou com a verdade. O médico disse que minha mãe tinha dias de vida, disse Rafael, a voz baixa. Mas ela teve que esperar na ala Esperança. Por quê? Porque o plano de saúde filantrópico dela não paga a ressonância magnética que teria diagnosticado o estágio da doença mais cedo. A doutora Cássia empalideceu. Rafael, o hospital faz o que pode. O plano de filantropia tem limites. Os limites são impostos pelo CEO, doutora Cássia, seu patrão, o homem que acabou de gastar R$20 mil em um helicóptero para pegar uma flor de jardim, enquanto o hospital dele nega exames de $5 mil para os pacientes mais pobres. Rafael acendeu um fósforo e segurou-o perto da pasta que trazia. Eu tenho uma cópia de todos os orçamentos de negação de tratamento da ala Esperança nos últimos 6 meses. E tenho os recibos da frota de helicópteros de Arthur. Eu posso vazar isso para a imprensa, amanhã. A doutora Cássia estava em pânico.
Um escândalo de bilionário nega tratamento a pobre e gasta fortuna em flor exótica destruiria a reputação de filantropia do hospital. O que você quer? Ela sussurrou. Eu não quero dinheiro. Eu quero a sua ajuda, disse Rafael. Eu quero a lista completa de todos os acionistas, investidores e membros do Conselho da Monteiro Bastos Mineração. Em troca, esses arquivos ficam trancados, para sempre. A doutora Cássia, presa entre a ruína do hospital e a fúria de Arthur, cedeu. O primeiro passo da vingança foi completar sua lista de alvos. Seu segundo alvo foi Clarissa, a esposa abandonada de Arthur. Rafael encontrou Clarissa em seu SPA de luxo. Ela estava histérica, mas elegante, falando ao celular com seu advogado de divórcio. Rafael se aproximou. Acho que a senhora Clarissa não precisa de terapia, precisa de informações. Clarissa olhou para ele com nojo, sem o reconhecer. Eu não falo com a equipe de serviço. Eu sou o filho bastardo de seu marido, disse Rafael direto. E ele trocou você por uma flor de um jardim que você plantou. Eu sei que ele tem contas offshore que nem os advogados dele sabem. As contas que ele usou para esconder o dinheiro da mineração ilegal no Pará. Eu sei os códigos. A expressão de Clarissa mudou de nojo para fascínio. A vingança é o luxo de quem tem o tempo e o dinheiro para esperar. Clarissa tinha os dois. O ódio entre marido e mulher era o combustível perfeito. A subtrama de Clarissa tornou-se a arma final de Rafael. Enquanto Rafael construía seu castelo de traição, Arthur tentava consertar o quebrado. Ele voltou para o quarto 408. O lírio estava murchando no travesseiro. Ele chorou sobre o corpo de Elisa. Ele arranjou o funeral mais digno que o dinheiro podia comprar, em uma pequena igreja em Minas Gerais. Ele pediu aos seus advogados que abrissem o processo de paternidade e herança. Ele estava pronto para dar a Rafael um nome, uma fortuna, tudo. Ele ligou para Rafael. Rafael, o funeral é amanhã. O jatinho vai te levar para Minas. E depois vamos falar sobre a sua vida. Eu vou te dar tudo o que é seu. Não, Arthur, disse Rafael do outro lado da linha com a calma fria do seu novo poder. Obrigado pela sua generosidade, mas eu já tenho um emprego. Eu sou o novo consultor não oficial de gestão de risco para a doutora Cássia. Eu estou no seu hospital, e quanto ao funeral eu vou de ônibus. Eu não preciso do seu luxo. Eu vou de ônibus. Eu vou me lembrar de onde eu vim, e vou me lembrar de quem a matou. A vingança de Rafael não era sobre destruir seu pai, era sobre substituí-lo. Ele ia se tornar a sombra de Arthur, o fantasma que o atormentaria em cada reunião, em cada movimento financeiro, até que o império de Arthur desmoronasse sob o peso de sua própria culpa. O confronto no conselho. 3 meses se passaram. O duelo final não aconteceu em um beco escuro, mas no topo da Avenida Paulista, na reunião anual do Conselho de Administração da Monteiro Bastos Mineração. Arthur Monteiro Bastos, pálido e com olheiras profundas, sentou-se na cabeceira da mesa. Sua esposa, Clarissa, não estava presente. Ela estava em uma ilha no Mediterrâneo, preparando o divórcio com base nas informações que Rafael havia fornecido. A doutora Cássia, a diretora do hospital, estava visivelmente tensa, tentando manter sua fachada de neutralidade. Arthur não estava preocupado com os balanços, ele estava preocupado com a sombra. Rafael. O garoto não havia aceitado o dinheiro, mas estava em toda parte. Relatórios internos estranhamente detalhados sobre a frota de helicópteros da empresa surgiam na mesa de conselheiros. Perguntas desconfortáveis sobre a otimização fiscal de certas minas no Pará eram feitas por investidores minoritários. A reunião começou. Arthur tentou manter a compostura. A performance do último trimestre foi sólida, disse Arthur, passando um deck de slides. As aquisições na América Latina estão compensando as perdas na Ásia. Nossa reputação de responsabilidade social, liderada pelo hospital, é nosso maior ativo intangível. Com licença, Arthur. A voz não era de um conselheiro, era de um estranho. A porta da sala de reuniões foi aberta. Rafael entrou. Ele não estava de terno. Estava vestido com a camisa e calças de sarja do dia em que sua mãe morreu. E em seu peito, ele usava o medalhão de lírio de prata, limpo
e brilhante. Ao seu lado estava um homem idoso, impecavelmente vestido. Doutor Fernando Salles, o advogado de litígios mais temido de São Paulo, conhecido por derrubar impérios por questões de ética. A presença de Rafael com o Dr. Salles no meio de uma reunião de conselho era um ato de guerra. "Quem é você?", rosnou Arthur, o rosto vermelho. "Meu nome é Rafael Matos", disse Rafael com a calma fria do seu novo poder. "E estou aqui para representar os acionistas minoritários, bem como a doutora Clarissa Monteiro Bastos." Arthur olhou para a doutora Cássia, que desviou o olhar. "Você não é acionista", trovejou Arthur. "Ainda não", disse Rafael, "mas meu advogado tem algo a dizer sobre isso. O Dr. Salles aqui está finalizando o processo de reconhecimento de paternidade. E no Brasil, em caso de divórcio e liquidação de patrimônio, o filho é herdeiro da divisão de bens. Minha mãe não podia se defender do seu dinheiro. Eu posso." O golpe era duplo: a herança de Clarissa e a herança forçada de Rafael. A sala de reuniões congelou. O doutor Salles deu um passo à frente, com a voz profissional e mortal. "Senhores, esta reunião não é mais sobre o balanço, é sobre responsabilidade fiduciária. Tenho aqui uma denúncia detalhada sobre o desvio de fundos de caridade do Hospital Santa Clara, especificamente da Ala Esperança. Fundos que, coincidentemente, equivalem aos custos operacionais de uma frota de helicópteros de uso pessoal." Arthur estava pálido. Ele olhou para a doutora Cássia, que já chorava silenciosamente. "Além disso", continuou Salles, "e esta é a questão principal, minha cliente, a senhora Clarissa, irá testemunhar que o senhor Arthur Monteiro Bastos autorizou e participou de atividades de mineração ilegais em reservas indígenas no Pará. Temos coordenadas de GPS, recibos de suborno e a rota exata de uma das aeronaves da sua frota." Ele apontou para o rosto de Arthur. "O senhor arriscou o futuro de sua empresa, a dignidade de sua esposa e a saúde de seus pacientes por ambição pessoal. Mas a verdadeira questão, Arthur, é como o seu filho, Rafael, conseguiu todas essas informações?" O olhar de todos se voltou para Rafael. O garoto não se encolheu. "O senhor me deu", disse Rafael, dirigindo-se ao pai. "O senhor me deu o medalhão. O senhor me deu o sobrenome. E no meu último emprego no seu restaurante, o senhor me deu o acesso." Ele abriu a pasta. "Eu não precisava de um computador para derrubar seu império, Arthur. Eu só precisava de um bloco de anotações e um uniforme de garçom. Os senhores CEOs e diretores nunca olham para o garçom. Nunca olham para a equipe de limpeza. Vocês falam abertamente de corrupção, de desvios, de mineração ilegal, de fraudes. Vocês assumem que o serviço é surdo e burro. E ninguém nunca olhou para o garçom. Ninguém nunca pensou que o garçom era o seu filho. O twist foi que a vingança de Rafael não dependia de invadir sistemas. Dependia do fato de que ele era socialmente invisível." Arthur desabou na cadeira. Ele olhou para o medalhão de lírio no peito de Rafael e para os olhos idênticos aos de Elisa. Ele não tinha sido derrubado por um concorrente ou um governo. Havia sido derrubado pela sua própria arrogância e por 40 anos de culpa. O clímax estava completo. A vingança não foi com uma arma, mas com a revelação da verdade. E o império de Arthur Monteiro Bastos, construído sobre a poeira e o desprezo, desmoronou em uma reunião de conselho. O preço da verdade. A reunião do conselho não durou mais 10 minutos. O Dr. Salles apresentou a moção para a suspensão imediata de Arthur Monteiro Bastos como CEO, citando falha fiduciária e risco iminente de processo criminal. A votação foi unânime. O império do minério de ferro desmoronou com o som de uma caneta caindo no chão. Rafael saiu da sala de reuniões com o Dr. Salles, mas não parou para comemorar. Ele não sentia triunfo, sentia um vazio pesado. A vingança era uma bebida amarga. Ele usou o helicóptero de seu pai pela última vez, não para fugir ou para ir a Minas. Ele foi até o Hospital Santa Clara. A doutora Cássia estava em seu escritório, pálida. O hospital estava em crise, mas salvo. A denúncia de filantropia falsa havia sido retirada por Rafael, em troca da cabeça de Arthur. "O que vai acontecer com o hospital, Rafael?" ela perguntou, a voz trêmula. "O hospital fica, mas o nome muda", disse Rafael.
Ele será o Hospital Elisa Matos, e a Ala Esperança terá financiamento completo, sem cotas. Dr. Salles vai garantir isso no processo de liquidação. O hospital será o primeiro lugar onde o dinheiro de Arthur fará o bem. Sua primeira ação como herdeiro foi consertar a injustiça que o levou à vingança. Ele não viu Arthur por semanas. Seu pai havia se isolado na mansão, seu império desmoronando sob processos criminais e liquidação de ativos. Clarissa, a esposa, o estava pilhando de forma implacável. Rafael não queria o dinheiro. Ele não queria a mansão. Ele só queria o reconhecimento final. Ele pegou a chave que pertencia à suíte de Arthur no hospital e subiu. Seu pai estava lá, sozinho, olhando pela janela de vidro, o mesmo olhar perdido do dia em que Elisa morreu. "Eu venci, Arthur", disse Rafael. Arthur se virou. Ele era um homem velho, despojado de seu poder. "Eu sei. Você é mais implacável do que eu. Você usou minha arrogância contra mim." "Eu não usei sua arrogância, Arthur. Eu usei seu desprezo, o seu desprezo por mim e pela minha mãe, e o seu desprezo por si mesmo." Rafael pegou o medalhão de lírio do pescoço. "Eu não preciso de seu dinheiro. Eu não preciso do seu nome. Eu só vim aqui para dizer uma coisa." Ele jogou o medalhão para Arthur. O ouro de seu terno Brioni, o dinheiro que ele ganhou vendendo sua alma, não conseguiu salvar Elisa. Mas a prata de sua culpa, o lírio, era tudo o que restava. "O meu nome é Rafael Matos", disse ele. "E eu vim te dizer o que você deveria ter dito a ela 40 anos atrás. Você não me deve mais nada. O preço da sua dívida foi pago." Rafael se virou e saiu. A vingança estava completa. Ele não destruiu o pai. Ele o libertou para o seu próprio purgatório, deixando-o sozinho com a única coisa que importava: a sua culpa, a herança. 5 anos depois, o Hospital Elisa Matos era o modelo de saúde pública e filantropia de São Paulo. Rafael Matos não assumiu a Monteiro Bastos Mineração. Ele usou sua parte da herança para liquidar a empresa e criar a Fundação Lírio Azul, especializada no tratamento de chagas em Minas Gerais. Ele não era um CEO, era um filantropo ativista, usando a riqueza de seu pai para curar a doença que o pai dele havia ignorado. Quanto a Arthur, ele passava seus dias na antiga fazenda de Elisa, no Vale do Jequitinhonha. Ele não plantava minério. Ele plantava lírios d'água azuis em uma cachoeira. A reflexão. A vida nos apresenta escolhas: o caminho do minério, duro e frio, ou o caminho do lírio, frágil e verdadeiro. A história de Rafael nos ensina que o maior poder não é o que você acumula, mas o que você usa para consertar o quebrado. Arthur Monteiro Bastos trocou o amor pela ambição e pagou o preço de 40 anos de solidão. Rafael trocou a vingança pela justiça e usou o império que odiava para curar a ferida que o criou. E talvez a verdadeira pergunta seja: se o dinheiro da sua culpa caísse em suas mãos, você o usaria para comprar um trono ou para plantar flores no lugar de onde veio? A resposta: essa pertence apenas ao seu próprio coração.